Como que surge assim, olha, nós temos que ter a nossa editora? Eu comecei a trabalhar na Panini em 2012, Panini Mitos, né? A gente trabalhava no escritório da Mitos, que fazia toda a parte de editoração da Panini. Então, eu sempre dei um jeito de fazer alguma coisa. Mesmo antes de tudo, assim, quando eu era moleque, eu participava de zine, participei de um monte de zine de música em Bragança. Então, eu sempre tive essa vontade, essa coisa editorial. Não de ser um autor nem nada, mas trabalhar nos bastidores, fazer parte de alguma publicação e tal. Aí meus caminhos tomaram um rumo bizarro quando eu fui fazer Ciências Econômicas em Araraquara, mas vale a máxima aí católica de que Deus escreve certo por linhas tortas. Acabei por ir para Araraquara fazer economia, cheguei, conhecer com o Bruno e tal, e fazer parte do Pipoca e Nanquim. Fizemos todo esse trabalho e tal. Em 2012 comecei na Panini. Então a vontade sempre existiu. E era uma vontade que não era só minha, era do Ale e do Bruno também. Tanto é que o Alexandre tentou fazer um show do Charlie Brown. Não sei se vocês já ouviram o podcast lá, primeiro episódio da volta do podcast, que ele conta isso. E ele queria fazer um show do Charlie Brown para levantar grana para abrir a nossa própria editora. Isso em 2010, então já faz bastante tempo. Então a vontade sempre existiu na gente. Trabalhar na Panini foi uma escola, foi uma faculdade. Durou praticamente o período de uma faculdade. Eu fiquei quase 6 anos lá. Se eu tivesse tido algumas DPs, é o tempo de uma faculdade. Então eu aprendi muita coisa. Aprendi a fazer e observando, tanto a Panini quanto a Mitos, eu aprendi o que não fazer também. Eu aprendi algumas coisas que não concordava tanto. E chegou um certo momento lá, principalmente depois da entrada da Amazon, na nossa vida ali, no programa de associados, que muita gente já conhece, já está acostumado, o Blockbuster participa, o Vini participa, virou um padrão assim dos canais de YouTube, né? Com a entrada da Amazon, a gente começou a ganhar um dinheirinho, falou, bom, vamos guardar esse dinheiro, não vamos usar tudo isso, vamos pegar esse dinheiro e gastar com bobeira, vamos reinvestir e tentar alcançar o sonho que a gente tem de abrir uma editora. E aí foi quando começou, cara. Começo de 2017 a gente alinhou tudo isso, comprou o primeiro direito autoral, que foi o Espadas e Bruxas do Estevão Maroto, e o resto é história. Tá, e essa história, e o Estevão Maroto, como é o que deu, é o que vocês queriam, era alguma coisa, era um momento de oportunidade? Como o primeiro quadrinho da Pipoca e Nanquim surge? Então, surgiu porque, primeiro, a gente tinha várias ideias, ainda tem muitas ideias, a gente gosta de muita coisa. Eu, o Alexandre e o Bruno, a gente gosta de muitas coisas em comum, o gosto parecido, mas tem muita coisa que cada um conhece e os outros não. Então a gente constantemente apresenta coisas um para o outro assim, e aumenta esse universo de conhecimento. Quando a gente falou, bom, vamos abrir uma editora, por onde começar? Um monte de ideia veio pipocando. Vamos tentar isso, vamos tentar aquilo. Sei lá, até série da Image a gente pensou. Pensamos um monte de coisa. Tudo que a gente gostava foi colocando num balaio e começou as tentativas aí de conseguir os direitos autorais. Só que é difícil. E é muito mais difícil conseguir o direito autoral quando você não tem uma editora. Quando você só tem uma promessa. O que a gente apresentava era número do canal do YouTube. Não muito mais que isso, né? Nossa expertise como editores de outra editora, de quadrinho de super-herói, e os números do canal do YouTube. Mas não tinha nada, não tinha um catálogo, não tinha nada. Então, os agentes literários aí mundo afora, para qual a gente tentou algumas coisas, não deram a mínima bola. As editoras lá de fora não deram a mínima bola. Aí uma das tentativas que a gente queria, por conta do Maroto, eu e o Alexandre, a gente sempre adorou o Estevão Maroto, a gente gosta muito do trabalho dele, tinha até feito antes um programa sobre ele e tal, e eu tinha o Espadas e Bruxas, tinha o Ciclo por Infinito, versão importada. E nessa primeira reunião de ideias, o Estevão Maroto era um, e a gente descobriu que ele detinha os próprios direitos autorais. Então, diferente de um agente, de uma editora, era direto com o autor. E ele foi super receptivo e topou na hora, baseado só na promessa e, claro, o Advanced, o primeiro pagamento que a gente fez para ele. Quando a gente pagou ele, ele percebeu que a coisa era séria e abriu a porta. Cara, e todo mundo aqui conhece Pipoca e Nanquim, gente. A gente nota que vocês têm uma opção, que é não cair no quadrinho de super-herói, pelo menos não por agora. Vocês trazem coisas com alto padrão gráfico, uma editoração linda, maravilhosa. Existe um projeto e uma proposta bem definida. Mas e a seleção? Tu tem direito de escolher estes quadrinhos? Vocês decidem por consenso? Maioria vez? Como que um quadrinho se torna um projeto e acaba sendo publicado hoje pela Pipoca e Nanquim?
Você falou super-heróis, a gente adora super-heróis, eu adoro até hoje, eu consumo avidamente super-heróis e trabalhamos muito com isso na Panini, né? Só que super-heróis e as outras coisas mais mainstreams, mangás de linha, da Shonen Jump e tal, já são muito bem publicados no Brasil. Não tem por que a gente lutar, tentar brigar pelo espaço da Panini, da JBC, da Devir. Não tem por que fazer isso, né? Já se dita muito bem isso daí, né? Então, a gente começou a mirar em coisas que tinham público, a gente sabia que existia um potencial, muito por conta do contato que a gente tem com os fãs no canal. Existia o potencial, a gente gostava, então existe todo um leque de possibilidades que estava passando desapercebido. As escolhas do material muitas vezes se dá nas conversas que a gente tem. A gente conversa o dia inteiro. Eu, o Alexandre e o Bruno, a gente é amigo mesmo, assim. Se a gente não estiver trabalhando junto, a gente fica, 10 horas junto no escritório, sai de lá e fica mandando mensagem um pro outro no WhatsApp. Então, a gente tem muita afinidade. E tem coisas que todo mundo gosta. Nossa, e se a gente lançasse tal coisa? Nossa, eu adoro, sensacional, o Hollywood é foda, vamos lançar. Aí já aquele consenso. Quando existe esse consenso, quando a gente lança uma ideia e todo mundo concorda, é porque a parada é quente. Ocasionalmente, a gente tem que, por exemplo, quando eu viajo, sei lá, faço uma viagem para a França. Aí na França, eu voltei a ver os encadernados do Druillet, do Lone Sloane. Eu falei, puta que eu pariu, isso é maravilhoso, né? Lembrei de várias coisas, voltei e apresentei para o Alexandre e para o Bruno. Falei, tem esse cara aqui, piriri, pororô, dá uma olhada. Os dois adoraram. Quando eles adoram, a gente corre atrás. Às vezes o Bruno apresenta um mangá pra gente. Quando eu e o Alexandre a gente gosta e se interessa pela narrativa ali, corre atrás. Então tem que ser sempre o consenso. Esse negócio de maioria é difícil, porque seria 2 levantam a mão, a gente publica, só que um vai ficar descontente por algum motivo. Então isso não acontece no Pipoca. É só quando os 3 estão de comum acordo e só quando a coisa faz os 6 olhos brilharem. E fala pra gente assim, uma curiosidade, cara. Um projeto do Pipoca que surge de... A parada mais inusitada que vocês adaptaram e que vocês imaginaram que o projeto ia ser, bom, nós vamos publicar isso aqui e vai ser legal, vai ser assim, só que de repente surge um imprevisto. Por exemplo, nós tivemos aí Beasts of Burning, que eu te falei que eu sou simplesmente apaixonado por aquele quadrinho, e infelizmente a gráfica que fazia o Enem faliu e era a mesma gráfica que iria imprimir Beasts of Burning, a segunda parte. Né? Foi. Como que acontece essas presepadas e essas coisas inesperadas no mercado editorial? Não, acontece muita presepada, mas felizmente nem todas elas envolvem dinheiro. E pouquíssimas envolvem essa quantidade de dinheiro, que foi o caso do Beasts of Burning. No primeiro ano, em 2017, a gente não podia errar. A gente não podia errar a escolha do título. A gente não podia errar o acabamento do produto. A gente não podia errar o tipo de divulgação e como a gente venderia esse produto. Não pode. Hoje em dia também não pode. Só que a diferença de agora, meio de 2019 para o começo de 2017, é que a gente tem uma pequena rede de proteção, que é uma rede financeira. A gente tem um caixa, a gente faz um planejamento. Pipoca, a gente tem toda essa forma descontraída de falar, de vender nossos produtos, de conversar com vocês, só que a gente trabalha muito sério e trabalha muito duro. Então tem todo um planejamento feito muito assim, nenhum de nós estudou isso, tirando eu que estudei economia, mas eu não fiz administração de empresas, então é mais a parte teórica do que prática. A gente foi aprendendo e pela sensatez, bom senso e calma, a gente foi formando uma empresa muito séria, muito correta, de maneira contábil, maneira fiscal, a gente faz tudo da melhor maneira possível, não tem dívida. Então a gente tem essa rede financeira que, se tivesse acontecido o rombo do Beasts of Burden, que a gente perdeu 38 mil reais nessa brincadeira, ainda está lá, o advogado ainda está tentando correr atrás, provavelmente a gente vai ver esse dinheiro, sei lá, daqui uns 10, 20 anos só. Se tivesse acontecido no primeiro ano, a gente tinha quebrado, porque a gente trabalhava no base, compra um direito autoral, imprime, vende, pega o dinheiro, compra direito autoral, imprime, vende, assim foi. Agora não, agora a gente já consegue se dar o luxo de pensar um pouquinho para frente, de pensar o próximo passo e de como expandir o Pipoca. Tanto é que a gente conseguiu esse ano publicar, vamos fechar o ano com 20 títulos, que é uma quantidade substancial. O Pipoca Nanquim já saiu, em 2 anos, saiu de uma pequena editora para uma média editora. Grande editora, não sei se vai acontecer tão cedo, mas se mantiver esse nível já está legal.
Cara, e tem uma coisa, tu falou da expansão do Pipoca Nanquim. Vocês não deixaram de ser um canal de YouTube. Vocês continuam produzindo conteúdo em quantidade, em qualidade. Eu achei bem legal a análise, por exemplo, de Doomsday Clock, que o Calari fez agora. Como trabalhar isso? Pô, eu sou uma editora. Os caras aí estão na rua, o Blockbuster, o Dois Quadrinhos, Minha Prateleira, a galera tá lendo meus livros e tá resenhando, e eu tenho que controlar meu coração. Uhum. Meu Deus do céu, não era isso, ou era. Mas ao mesmo tempo vocês têm que continuar fazendo a mesma coisa com editoras que não são inimigos, mas são competidores no mercado. Isso não deve dar uma loucura na cabeça, às vezes, de como manter esses padrões? Cara, para todo mundo que trabalhava com isso, parece uma loucura. Tem-se essa rivalidade criada no mercado. Parece que uma editora não pode falar da outra. A gente nunca acreditou nisso. O canal continua assim sendo a nossa coluna. O principal tronco dessa árvore, desse pomar que a gente está fazendo com o Pipoca Nanquim, é o canal do YouTube. É o contato que a gente tem com o público, é a resposta que a gente tem, é como a gente dá a cara. A grande diferença do Pipoca aí para as outras editoras que já existiram é que a gente tem um rosto mesmo. As pessoas conhecem quem são os editores, conversam com a gente o tempo inteiro e a gente nunca teve medo de falar de outras editoras. Enquanto eu trabalhava na Mitos/Panini, a gente continuou indicando outras editoras. Teve até alguns questionamentos na época do pessoal que trabalhava comigo. Tipo, pô, não é esquisito você trabalhar agora para a Panini e continuar falando da JBC, da Devir? Não vejo esquisitice, né? E no Pipoca também a gente não vê ninguém como rival. E a gente não vê a cena acontecendo só com um player. Então, são vários, é um cenário. É muito parecido com um cenário de banda. Não se faz uma cena musical com uma banda só. Se faz com várias. E a editora, a mesma coisa, cara. Cara, e só para encerrar essa parte, para a gente partir para aquilo que a galera quer saber, que é lançamento, que é o novo selo, o podcast também. Duas linguagens diferentes. Eu acho o podcast uma liberdade muito maior. Tu tens um apreço também, porque é uma coisa que cresce, a podosfera está se consolidando no Brasil. Para variar, né? Mais uma vez, é uma coisa que demora mais que na gringa, mas para essa galera que está começando assim, tu indicaria o podcast como uma saída pelas facilidades, entre aspas, de fazer? Tu te sente bem no áudio ou tu prefere o vídeo? Olha, eu gosto mais de gravar podcast do que vídeo. Se tivesse que ter escolhido, ia ser ruim, né? Porque agora a gente não teria editora, porque o YouTube é muito importante. Mas eu gosto mais, eu me sinto à vontade. Sei lá, o vídeo tem a cara, às vezes você fala, puta, por que eu falei isso? Ai, minha cara de idiota. Existe no podcast sempre mais à vontade. Eu gravo, sei lá, se eu quiser gravar de cueca, eu gravo. Mas, e eu acho mais vasto também de tempo. É difícil fazer um vídeo de 1h30, quase ninguém assiste. Um vídeo de 10 minutos é comprido. Um podcast de meia hora é curto. Mesmo, e até isso, Pipoca nada contra a maré um pouco. A gente fica fazendo aqueles vídeos lá de 30, 40, 45 minutos, já é um negócio diferente pro padrão do YouTube, né? Mas o podcast é bem gostoso, eu adoro fazer. Mas eu gosto dos dois, cara. Eu acho as duas mídias muito boas. Adoro gravar vídeos. Tem vídeos dos quais eu tenho muito orgulho de ter feito no Pipoca, sabe? Acho bem maneiro. E o podcast está voltando agora também. A gente não tem tanta experiência. A gente tem mais experiência de vídeo do que de áudio, né? A gente não sabe nem trabalhar direito as ferramentas. Spotify, Deezer, essas paradas. É tudo o nosso estagiário que faz isso, porque a gente não entende muito. A gente sabe sentar, malemar, gravar e trocar ideia, né? Então a gente precisa aprender a mexer na ferramenta. No YouTube a gente até sabe um pouco. Mas o podcast a gente precisa aprender. Está voltando agora. Pode não entender de podcast, mas de quadrinho entende. E vocês estão lançando agora o selo Dragon. Que já começa dando com os dois pés no peito da galera. Fala pra gente o que está chegando agora e o que pode vir daqui a pouco aí.